Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana e hoje nós vamos iniciar o livro 3, isso mesmo, livro 3, com o conteúdo do primeiro capítulo do livro de vocês de ciências, onde ele vai falar um pouquinho sobre as características dos micro-organismos. E aí no início do capítulo ele traz, não é? Além disso, você vai verificar a importância da microscopia para a visualização dos estudos dos micro-organismos. E aí, no Conversa Vai, ele traz o seguinte, olha só, observe essa imagem de abertura. Você sabe o que aconteceu com as frutas? E aí? Elas apodreceram, elas estão passando por um processo de decomposição, não é? O que pode ter provocado isso? A ação dos organismos decompositores, estão lembrados? São eles que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e manutenção da matéria na natureza, não é assim? Lá no Conversa Bem, vocês vão responder o seguinte questionamento, olha só. A decomposição da matéria orgânica é feita por seres conhecidos como micro-organismos. Estão lembrados quem são os decompositores? Quem são esses seres? E aí? São os fungos e as bactérias, não é? Que são os organismos decompositores. Como esses seres podem ser observados? E aí? Como é que a gente vê esses seres aí? A gente vai dizer que esses seres são seres microscópicos. Vamos entender por quê. Olha só. Então, hoje a gente vai aprender o que são os micro-organismos. Lembrando que é pela própria palavra, a palavra micro, pela nomenclatura, pela escrita da palavra, micro quer dizer pequeno, então pequenos organismos. Eu tenho aqui os micro-organismos, que são representados pelas bactérias, tá? Pelas bactérias, pelos fungos, alguns tipos de fungos, tá? Outros tipos de fungos não são micro-organismos, a gente vê normalmente, tá? E nós também podemos destacar o vírus. Então, tá? O vírus também vai entrar nessa classificação. Então, aí no livro de vocês, quando ele pergunta aí o que são micro-organismos, ele diz que são seres muito pequenos que é impossível da gente enxergar assim, sem a ajuda de um equipamento. Então aí, olha só, ele diz que eles são importantes para o ambiente, mas por que eles são importantes para o ambiente? Porque esses seres micro-organismos, eles ajudam o que eles realizam? A decomposição. E como a gente estudou desde o começo do ano, a decomposição, nós aprendemos que esse é um processo que faz a reciclagem de quê? Da matéria na natureza, não é? Ela devolve novamente, então ela recicla a matéria orgânica e devolve para a natureza, não é? Então, mesmo que a gente não consiga enxergar olho nu, quando a gente fala de olho nu, gente, usa essa expressão, ela foi criada e ela quer dizer que tipo, a gente não usa o microscópio para enxergar, tá? Então é o olho nu, sem precisar de nada. Então, apesar da gente não enxergá-lo a olho nu, eles estão por toda parte, nas nossas mãos, nos nossos acessórios, no nosso lápis, no chão, então, até mesmo no pelo, na pele de alguns animais, tá? De alguns outros seres vivos. Então, os micro-organismos estão por toda parte, tá certo? Aí, outra coisa também que ele vai trazendo aí, os exemplos, não é? O vírus, por exemplo, ele vem dizer que o vírus é um caso à parte. Por quê? Porque eles não apresentam estrutura celular. E aí ele traz o conceito de célula. Vocês já viram falar dessa palavrinha célula? Então pensem comigo, o que é uma célula? A gente viu um pouquinho sobre ele logo no iniciozinho do ano, mas agora a gente vai retomar. E aí, o que é que vocês sabem? O que é uma célula? Então, nós definimos célula, gente, como a menor unidade do corpo humano, tá? Então, para constituir a nossa pele, o nosso cabelo até mesmo, tá? Tudo que compõe o nosso corpo é um conjunto de células que se unem para formar tecidos, músculos, órgãos, tá certo? Então, vamos dizer que célula é a unidade menor que forma o nosso corpo, tá bom? Então aí, o vírus, muitos cientistas não consideram ele como um micro-organismo, porque visto que ele não é um composto por célula. Então somente as bactérias e fungos são compostos de células, o vírus não é. Mas mesmo assim, a gente vai classificá-lo como micro-organismos para estudo, tá bom? E aí, gente, na próxima página,
ele traz um experimento que a gente vai fazer agora. Então a tia vai mostrar passo a passo e em seguida, na próxima aula, eu vou mostrar a fotografia de como foi que ficou. Então acompanhe esse Eu Cientista da página 136 que a tia vai mostrar agora como é que vocês fazem. E então, turminha, para esse experimento nós vamos precisar utilizar 4 tampinhas dessa aqui, que é mais fácil da gente arrumar, tá? Então 4 tampinhas dessas de margarina, tá? Cada uma delas vai receber uma etiqueta com uma identificação, tá? Vamos precisar também de 3 hastes flexíveis, os cotonetes que a gente utiliza, o plástico filme para a gente vedar depois, tá certo? A gente fechar a tampinha. E eu vou utilizar também essa seringa aqui para ficar melhor de colocar em cada uma das tampinhas para não derramar, tá certo? E em seguida a tia preparou aqui uma solução de gelatina, aquela gelatina sem cor, tá? E dissolveu aqui. E em seguida preparou um caldo de carne, aqueles caldos de cubinhos que vendem. Eu só dissolvi na água quente e aqui está o caldo. Agora a tia vai misturar essa gelatina com um pouco de caldo de carne, tá certo? Vamos misturar numa mesma proporção. E depois que eles estiverem misturados assim, eu vou colocar um pouco dessa mistura em cada um desses recipientes, tá? Nos 4 recipientes eu vou colocar um pouco de cada mistura. Da mistura da gelatina sem sabor com o caldo da carne, de modo que cubra pelo menos até o fundo de cada uma dessas tampinhas, tá certo? Cubra até o fundo. Então, turminha, depois de distribuir um pouco desse líquido que a gente preparou do caldo da carne junto com a gelatina dissolvida, a gente separou assim nos 4 potinhos e vamos utilizar cada uma dessas hastes aqui, a gente vai passar por algum local. Então, o primeiro eu vou passar no chão da minha sala que eu dou aula para vocês, tá? E vou em seguida passar aqui, tá bom? O segundo eu vou passar na maçaneta da porta da minha casa, então eu vou passar na maçaneta. E o terceiro eu vou passar aqui nesse interfone também, que são os locais onde a gente sabe que existem micro-organismos. Então esse experimento aqui ele vai servir para a gente observar a criação de micro-organismos nessas tampinhas. Então com o passar dos dias nós vamos observar que vão ser criados micro-organismos. E esse último aqui a gente não vai pôr nada, a gente vai deixar para controle, ou seja, para olhar depois a diferença de um que não foi colocado micro-organismos de fora do ambiente para cá, tá? Em comparação com os outros que foram colocados. Então acompanhe. Estamos aqui coletando alguns micro-organismos do chão para levar para lá. Coletando mais alguns micro-organismos que porventura estejam aqui neste interfone. E mais alguns que porventura estejam aqui na maçaneta. Como a gente sabe, esses ambientes que são ambientes que a gente toca muito, não é, gente? Fica ali armazenado muito desses micro-organismos e é por isso que é bom a gente ter cuidado com a limpeza, não é? Desses locais que a gente toca muito. Pronto, gente. Então, depois de recolher, esse primeiro aqui foi o do chão, a gente vai passar levemente, tá? Em torno dessa primeira plaquinha, dessa primeira vasilha que a gente vai armazenar. Passamos levemente nessa mistura. Retiramos. O outro que foi o do quê? Do interfone, a gente vai passar também levemente por toda a vasilha, levemente, tá? Para que esses micro-organismos que foram retirados do interfone sejam recriados aqui em colônias, tá? E por último, aquela haste que foi passada lá na maçaneta da porta, a gente vai passá-lo novamente por aqui, de forma bem leve. Após realizarmos esse procedimento, nós vamos agora identificar com plaquinhas, identificando de onde foi retirado cada um desses organismos. Mas antes disso, nós vamos cobri-los com plástico filme.
Então, olha só, gente, tá prontinho, tá? A gente identificou aqui como o chão, tá? Colocamos as etiquetas do chão, do interfone, da maçaneta e do controle, que é que não foi colocado nenhum dos micro-organismos colhidos pela haste. Vamos aguardar 3 dias, a tia vai fotografar e vai mostrar na próxima aula, tá certo? Gente, em seguida, aí na página 137, ele vem falar sobre os organismos unicelular e pluricelular. O que isso quer dizer? Unicelular são organismos que são compostos apenas por uma célula, como é o caso das bactérias, tá? E outros organismos que são chamados de pluricelulares, porque são compostos de várias células, como os animais, nós seres humanos, tá? E aí ele vem dizer que essas células, é impossível a gente enxergar uma célula assim a olho nu, não é? Existe uma única célula que a gente consegue enxergar a olho nu, que depois a gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá? Então as células, elas precisam de ajuda de equipamentos para poder serem enxergadas. Esses equipamentos são chamados de microscópios. Então, o que são os microscópios? São equipamentos que têm lentes super sofisticadas, lentes de aumento, tá? Que são capazes de enxergar coisas muito, mas muito pequenas mesmo, tá bom? Então ele vai falar um pouquinho aí agora sobre o surgimento, não é? A linha do tempo do microscópio, então como foi que ele foi criado. Mas antes disso, eu gostaria que vocês recortassem o material de apoio da página 23 do livro de vocês e montassem esse microscópio que tem aí, é um quebra-cabeça, tá? Eu sei que tem alguns aí que vão gostar, que dominam bem o quebra-cabeça, né, Morgana, e outros aí. Então, olha só, gente, vem aí o quebra-cabeça da página 23, recorta e monta. E em seguida, vocês vão fazer a leitura de qual a função de cada uma dessas partes do microscópio, para aprender um pouquinho, não é? Então, o microscópio é composto por várias partes, então a gente vai aprender qual a função de cada uma dessas partes do microscópio, que é um equipamento muito importante que nos ajuda a enxergar coisas bem pequenininhas como as células, inclusive até identificar as células que causam muitas doenças, vocês sabiam? Então é um equipamento que foi criado há muitos anos atrás e que até hoje é utilizado, tá? Gente, façam a leitura de cada um dos passos, depois que vocês montarem e colarem no caderno, façam a leitura para vocês aprenderem as partes que compõem o microscópio, tá bom? Construiu aqui uma linha do tempo que vai nos contar um pouquinho sobre a história do microscópio, tá? Então, em 1590, vocês podem observar aí, gente, a página 138 até a página 139, tá? Só para a gente conhecer mesmo. Foram criadas versões mais simples, né? Versões mais simples do microscópio foram produzidas, porém, em 1665, teve início a origem do termo célula. Por quê? Porque foi aí que um dos cientistas pesquisadores do microscópio conseguiu visualizar em uma cortiça, que é um pedaço de madeira, pequenos espaços vazios, que se as células estivessem vivas, estariam sendo compostas por ela. Então, como foi pedaços que ele enxergou, que eram como se fossem buraquinhos, ele formou de célula. Então, aí do termo célula, originou-se célula, que eram os espaços em que, se a cortiça estivesse viva, estariam as células nesses espaços vazios aí, tá? Quando foi em 1674, houve o aperfeiçoamento das lentes, e aí ele vai contar pra gente que depois dos objetos de estudo, e conseguiu ver até 300 vezes mais aquilo depois que ele aperfeiçoou essas lentes de aumento, tá? Então, pôde perceber que havia bem mais estudos para serem realizados depois de 1674, quando ocorreu esse aperfeiçoamento das lentes do microscópio, tá? Hoje em dia já existem vários microscópios bem modernos, né, avançados e com capacidade de ampliar muito mais do que isso que eles descobriram aqui em 1674, tá bom, gente? É o que ele vai dizer aí na página 139. Agora, vamos responder a página 141. Então, eu convido vocês a pausar essa videoaula, tentem responder a página 141 e em seguida vocês dão play novamente para conferir as respostas, combinado? Então, vamos lá. Então, turminha, essa primeira questão aí, ele pede para que a gente complete as lacunas do texto utilizando as palavras que estão aqui nesse quadro, não é assim? Então, olha só, os micro-organismos são seres tão pequenos, não é? Que só é possível visualizá-los com a ajuda de um instrumento chamado microscópio, não é assim? Por isso, eles são conhecidos como seres
microscópicos, tá certo? Muitos organismos atuam na decomposição da matéria orgânica, enquanto outros podem causar doenças, tá? Aqui é no plural, doenças. Já na segunda questão, a gente vai associar, relacionar o nome das peças que formam o microscópio, que vocês aprenderam aí ao montar o quebra-cabeça, não é? Do material de apoio, com a função que cada um deles desempenha. Então, a letra A parte do espelho, né? Vamos começar pela primeira. Prende o material a ser observado. Então, quem prende? A presilha, não é? Permite pequenos ajustes no foco da imagem. O micrométrico, não é? Projeta a luz para iluminar o material a ser observado. O espelho. Serve de suporte para o material a ser observado. Vai ser aí a platina, né? E aumenta as imagens do material a ser observado, a lente objetiva, tá bom? Que é a letra B, lente objetiva, tá certo? E aí, por hoje é só, gente. A gente conclui a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Confiram a outra atividade da agenda, tá certo? E me mandem, tá bom? Um grande beijo, turminha, até a nossa próxima aula. E na próxima aula vocês vão observar como foi que ficou esse experimento que a gente realizou, tá certo? Como são 3 dias, a tia vai registrar em fotos e na aula seguinte eu coloco para vocês observarem, tá bom? Tchauzinho, turma, até semana que vem.